Olá, amigos do canal e do grupo que é o Espiritismo. Por aqui Álvaro Capucci, de volta com mais um vídeo da série Allan Kardec e o Ensino dos Espíritos. Nesse novo vídeo nós vamos dar prosseguimento às reflexões sobre a seguinte questão: os médiuns são infalíveis? A nosso ver, é uma questão importante, muito relevante e característica das questões que envolvem o movimento espírita brasileiro e mundial. Ainda mais se nós considerarmos que o espiritismo mundial, em certa medida, ele é o reflexo do movimento espírita brasileiro. O espiritismo brasileiro tem uma força considerável no exterior, né? Na organização do espiritismo no exterior. E a nosso ver, essa questão sobre a infalibilidade ou não dos médiuns, ela é relevante e importantíssima. Haja vista que os médiuns são os intermediários das mensagens, dos ensinos e do conhecimento que os espíritos pretendem nos transmitir. E isso é algo importantíssimo e não pode ser deixado de lado nas nossas reflexões, nos nossos estudos sobre o espiritismo. Por isso eu retomo a questão que nós procuramos desenvolver um pouco no vídeo anterior. Os médiuns são infalíveis? Você procurou refletir sobre isso? No vídeo anterior, nós abordamos um trecho, uma citação do livro O que é o Espiritismo, que está no capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo, Qualidades dos Médiuns, no item 82. E lá nós refletimos oportunamente sobre a questão de mesmo os médiuns mais merecedores não estarem livres das mistificações dos espíritos enganadores, pelo fato de que não há ninguém suficientemente perfeito que não possa possuir um lado fraco, diz Kardec, pelo qual possa dar acesso aos maus espíritos. É importante isso, e nesse texto, nesse trecho, Kardec ressalta a necessidade de, por isso, exercermos intensamente o nosso julgamento, aprendemos a discernir a verdade do erro e mantermos a desconfiança, para que a gente não aceite cegamente e sem controle tudo o que os espíritos pretendem nos transmitir e nos ensinar. Por isso a importância da paciência e da perseverança, sejamos médiuns ou não. É importantíssimo esse alerta de Kardec. E no estudo de hoje nós trazemos uma outra citação, outro trecho, agora da Revista Espírita de 1859, fevereiro, um artigo espetacular de Allan Kardec, cujo título é Escolhos dos Médiuns. Todo médium, todo trabalhador da mediunidade, toda pessoa que lida com mediunidade, seja médium ou não, deve estudar esse artigo da Revista Espírita profundamente, repetidamente, constantemente. Nesse trecho, em especial, eu vou destacar a seguinte passagem. Diz Allan Kardec: pelo simples fato de que o médium não é perfeito, espíritos levianos, embusteiros e mentirosos podem imiscuir-se em suas comunicações, alterando-lhes a pureza e induzindo em erro o médium e aqueles que o procuram. Eis o maior escolho do Espiritismo, cuja gravidade nós não dissimulamos. É possível evitá-lo? Dizemos alto e bom som. Sim, é possível. O meio não é difícil, exigindo apenas discernimento. É ou não é um alerta importantíssimo de Allan Kardec para nós? Você que é médium, você que atua em reuniões mediúnicas, você que atua na publicação de comunicações mediúnicas identificadas como espíritas, reflita se essa passagem, se esse alerta de Kardec é ou não é relevante e se isso não deve ser aplicado na nossa rotina mediúnica. Veja que nesse trecho, novamente, Kardec retoma algumas reflexões do trecho anterior que nós estudamos no vídeo anterior. Ele traz aqui, pelo simples fato de que o médium não é perfeito.
Muitos de nós espíritas fomos treinados para pensar diferente disso aqui que Kardec coloca, logo no início do trecho. Muitos de nós espíritas fomos treinados, educados no movimento espírita para acreditarmos no médium como alguém infalível, como alguém sobre-humano, como alguém superior, como um guru, como um santo, quase que um semideus, um oráculo. É ou não é verdade? Reflita se é isso que não predomina na mentalidade do movimento espírita em geral, de todos nós, em maior ou menor grau. Reflita se em algum momento você não visualizou um médium como alguém diferenciado, como alguém que vive quase numa redoma, quase que num altar. Agora, diante dessas reflexões que nós estamos tentando fazer aqui nesses vídeos, essa compreensão parece que está um pouco equivocada. Pelo simples fato de que o médium não é perfeito, diz Kardec, espíritos levianos, embusteiros e mentirosos podem imiscuir-se em suas comunicações, alterando-lhes a pureza e induzindo em erro o médium e aqueles que o procuram. Veja como isso é importantíssimo. Não existe médium perfeito, portanto, qualquer médium está sujeito à intromissão nas suas comunicações de espíritos levianos, embusteiros e mentirosos que podem alterar a pureza desse conteúdo, desse ensino que os espíritos estão trazendo, daquilo que está chegando através do médium, induzindo o médium e aqueles que o procuram a erro. Então você que é médium espírita, você que é intermediário dos espíritos e você que procura o médium, que está em torno do médium, seja como trabalhador, como colaborador de uma reunião mediúnica, ou seja como alguém que procura, por exemplo, uma reunião de psicografias, em que o médium recebe psicografias de pessoas desencarnadas. Nesse caso seriam as pessoas que procuram. Muita atenção para esse alerta que Kardec traz para nós. Muita atenção. Os médiuns não são perfeitos e podem ser induzidos ao erro. E se o médium que recebe a mensagem pode ser induzido ao erro, aquela pessoa para a qual o médium transmite a mensagem, entrega a mensagem, publica a mensagem, consequentemente também pode ser induzida ao erro. E isso vira uma bola de neve. Isso vira um círculo vicioso. Isso vai tomando proporções inimagináveis, se nós considerarmos as consequências disso para o movimento espírita em geral. Imagine como isso pode ser complicado. Porque se nós partirmos do pressuposto de que o exame, o controle das comunicações, o exercício do discernimento, da reflexão, do cuidado com o que está sendo transmitido pelos espíritos não é realizado, posto que os médiuns e aqueles que o procuram e que trabalham com ele não são perfeitos, imagina as consequências disso. E digo mais, reflita sobre isso considerando o tamanho e o volume do mercado literário de obras mediúnicas que está nas estantes do Brasil e do mundo. Imagine, pense sobre isso em relação ao volume de obras supostamente mediúnicas que são publicadas todo dia, toda hora, que chegam às prateleiras, sem o menor controle, sem o menor critério. Quem nos garante que esses livros mediúnicos, considerando que não existe médium perfeito, quem nos garante que esses conteúdos não foram induzidos ao erro por esses espíritos levianos, embusteiros e mentirosos, que podem ter se imiscuído nas comunicações? É possível. E Kardec é taxativo. Esse é o maior escolho do espiritismo, ou seja, é o maior entrave, é o maior problema, é o maior mal que o espiritismo pode passar, porque está na raiz da sua formação. Ou seja, se a informação original já sai com problema, já é transmitida com erro, com falha, a base, o fundamento do espiritismo já está todo comprometido. E Kardec diz, cuja gravidade não dissimulamos, ou seja,
eu e você, nós que somos espíritas, não podemos dissimular a gravidade dessa questão. Não podemos fingir que esse problema não existe. Nós não podemos deixar essa questão de lado, nos omitirmos sobre isso. Não, pelo contrário. Diz Kardec, nós não dissimulamos. Mas você pode estar se perguntando, mas então, como é que a gente vai fazer? Ou como Kardec coloca, é possível evitá-lo? É possível evitar que as comunicações, os ensinos dos espíritos contenham erro? Ou que já na sua fonte, através do médium, a indução ao erro seja reduzida ao mínimo possível? É possível a gente evitar isso? Kardec diz que sim, em alto e bom som. Sim, é possível. E o meio não é difícil, exigindo apenas discernimento. Então, o que é que nós temos que desenvolver e estimular nas casas espíritas, nos grupos de estudo, nos fóruns de debate, nas próprias obras que nós estudamos sobre o Espiritismo? O que é que nós temos que estimular, desenvolver, aplicar e multiplicar cada vez mais entre os espíritas? Discernimento, o exercício constante e contínuo do discernimento. Agora, pela própria formação espírita que muitos de nós tivemos, com relação à mentalidade do movimento espírita que eu citei no início, o exercício do discernimento, muitas vezes ele é rechaçado. Muitas pessoas têm resistência, renegam o exercício do discernimento dentro da própria doutrina espírita. Pasmem, tem espíritas que não querem que o discernimento seja exercido dentro do movimento espírita. Pasmem sobre isso, é verdade. Experimentemos colocar a proposta de nós examinarmos as obras mediúnicas, de nós analisarmos o conteúdo do ensino dos espíritos, nós fazemos um exame crítico, rigoroso, racional. Experimente fazer essa proposta, sugerir isso que seja, para você ver qual não será a reação contrária, muitas vezes agressiva e hostil. Ou seja, o que nos parece é que essas pessoas não conhecem o Espiritismo a fundo, não estudaram as obras fundamentais, não têm a menor informação sobre os procedimentos e os métodos espíritas para a construção do saber espírita. E isso é muito sério. Isso compromete todo o espiritismo. Todo o espiritismo. Isso é o que é. Agora, cabe-nos uma pergunta: por que tanta resistência de nossa parte com relação ao exercício do discernimento sobre as comunicações que os espíritos nos trazem, sobre o que os espíritos nos ensinam? Por que dessa resistência? Reflita você. Pode ser que quando exercemos esse discernimento, pode ser que quando examinamos o ensino dos espíritos, nós vamos começar a descobrir justamente isso. Erros, equívocos, falhas, contradições, incoerências, que ferem o nosso orgulho, nos melindram, porque vão de encontro aos nossos interesses pessoais, aos nossos gostos pessoais. E isso é difícil demais para nós, no estágio atual evolutivo que nós nos encontramos. É muito difícil a gente superar essa barreira do orgulho ferido, do melindre, do interesse ferido com relação às nossas preferências e gostos mediúnicos. Porque nós temos que ir de encontro a isso, a algo que nos causa certo desconforto, é verdade. Mas aí cabe a pergunta, que inclusive está proposta numa frase importantíssima de Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. E aí, nós queremos nos libertar com a verdade ou queremos continuar escravizados à ignorância? Ainda que passar e superarmos essa ignorância nos cause certo desconforto, nos cause certo desânimo e até contrariedades. Mas aí entra o nosso dever, a firmeza de caráter que Kardec bem lembra em outro trecho que nós estudamos aqui. Fortaleza de caráter. Vamos aceitar e vamos usar esse método do exercício do discernimento a nosso favor, a favor da doutrina espírita, da sua credibilidade, da sua relevância no mundo. Eu acho que isso vale a pena. E você? O que você pensa então?
Os médiums são infalíveis?